Olá, estamos nós aqui começando mais uma aula para vocês, meus caros alunos da segunda série do ensino médio integral da Escola José Cláudio Alves. Dentro das áreas de Ciências Sociais, Humanas e Aplicadas, nós vamos apresentar para vocês a aula de História. E aqui embaixo está o nosso livro-texto que você deve acompanhar. E a temática de hoje traz a seguinte expressão: a colônia portuguesa na América, certo? Vamos aqui ver essa questão, lá é o capítulo 2 da nossa discussão e nós queremos apresentar para vocês aí o sumário de hoje. Dividimos esse capítulo em duas aulas para que nós possamos apresentar assim esse conteúdo de forma mais prazerosa para vocês, ok? Pronto, está aí o nosso sumário de discussão. A quem serviu o projeto colonial e também de Cabral a Martim Afonso de Souza. No terceiro ponto, nós iremos apresentar aí as capitanias hereditárias e os governos gerais. No quarto ponto, nós iremos trazer para vocês as atividades que vocês devem fazer de acordo com o enunciado de hoje, os dispositivos no livro e também os vídeos de complementação de conteúdos. E também iremos trazer para vocês a próxima pauta, o próximo assunto, ok? Vamos seguindo aqui na nossa aula de hoje. Espero que você esteja bem, que a quarentena não esteja prejudicando os seus ensinos e que você seja motivado a fazer as atividades, a ser um autodidata e que você possa compreender que o ensino nesse período está dependendo um pouco mais de você, está exigindo e por isso a gente vai aqui devagar, pensando com tranquilidade, pensando com fazer o melhor para vocês, ok? Então vamos lá. O projeto da colonização servia a partir de um contexto histórico, social e econômico da Europa. A nação portuguesa já tinha grandes avanços nessa parte. A coroa portuguesa estabeleceu na África, na Ásia e na América, colônias de interesse comercial, de interesse de exploração, depois de interesse de povoamento e assim por diante. Aí está os locais onde ela tinha já fincado o marco do seu colonialismo. A coroa portuguesa estabeleceu nas ilhas de Cabo Verde, nos Açores, na Ilha de Madeira, em Angola, Guiné e Moçambique, certo? E no Atlântico e na costa africana, toda essa estrutura já estava sendo já bem fincada, certo? E também Macau, na China, e Goa e Calicut, na Índia. Lembrando que eles estavam sempre buscando uma rota comercial para adquirir novos produtos e comercializar no continente europeu, que até então estava passando por uma crise muito grande em todos os aspectos, certo? Nasce daí a burguesia, quem faz tudo isso, fazer acontecer nas grandes navegações, o patrocínio, o financiamento, certo? A junção entre coroa e burguesia, certo? Governantes e empresários, assim dizendo, no contexto de hoje, certo? E a montagem da colônia portuguesa na região em que hoje é o Brasil foi parte de um projeto que se integrava à dinâmica política, social e econômica no desenvolvimento da época na Europa. Então, aí que está já o interesse da colônia, né? O colonialismo, a expansão, o projeto colonial de todos os Estados-nação da Europa. As vantagens da estruturação colonial ficaram evidentes. Muito poder e riqueza para a minoria, é o que é chamado de clientelismo, e vantagens limitadas para alguns, a opressão e sofrimento para a maioria. O que é essa palavra clientelismo? É a relação política ou econômica na qual uma pessoa dotada de poder dá proteção a outras em troca de apoio ou de serviços prestados. Fique atento e tente contextualizar essa palavra aqui, clientelismo, nos dias de hoje, ok? Então, mas aí está aí a curto e grosso, a verdade nua e crua, o que é clientelismo, e essa parte é muito bem aplicada nas
eleições políticas de cada cidade. Como você deve saber, acontece aí também na sua cidade. O clientelismo pressupõe uma relação interativa entre o cliente e o patrão, caracterizada pela troca de favores, de presente, tendo em vista o apoio político. Esta é a forma mais direta que a gente pode falar do clientelismo. E foi nessas nuances que aconteceu a colonização depois do século XV, ok? Então, no uso da exploração, a colônia portuguesa na América, contudo, se tornou uma empresa colonial, não se restringiu aos produtos voltados para importação ou apenas aos interesses metropolitanos, lá de Portugal, certo? Durante o período colonial, houve também uma diversificação econômica e social, com o desenvolvimento de diferentes práticas econômicas voltadas para o consumo interno e para a efetiva ocupação das terras brasílicas, ou seja, no primeiro momento, a empresa colonial, a coroa portuguesa, com todas as suas expedições, em primeiro momento, vinha para explorar na costa brasileira o pau-brasil, vinha para explorar as coisas da natureza, vinha para catalogar, para fazer mapa e assim por diante. Durante o período colonial, houve também uma diversificação econômica no que diz respeito a desenvolvimento, o povoamento, onde ocorreu com os Estados Unidos, diferente da de exploração que foi aplicada no Brasil, certo? A colonização, ela teve esses aspectos. Tem hora que ela precisava povoar e tem hora que ela precisava explorar. No caso do Brasil, em primeiro momento foi de exploração e depois foi de povoamento. No caso dos Estados Unidos, foi de povoamento, certo? Que a gente vai ver mais na frente. Esse assunto não interessa agora a gente explicar detalhadamente sobre a colonização da América do Norte. O Brasil era uma colônia que tinha uma economia baseada na comercialização de produtos. E como assim, e outros colonos portugueses também decidiram povoar como meio de proteção, certo? Já que havia grande ameaça externa por parte de franceses que já tinham explorado o pau-brasil no Nordeste brasileiro e também pelos holandeses no norte do país. Veja que a colonização ela não se dá apenas, em primeiro momento, só pelos portugueses, se dá também pelos franceses e também pelos holandeses no Brasil. Colonização e povoamento. Essas colônias geram muitos lucros para os colonizadores que aproveitam para fazer expansão dos territórios para seus colônios e assim foram estabelecidas novas políticas administrativas, tratados coloniais que posteriormente acarretaram na emancipação das mesmas, certo? Vamos ver aqui bem claramente como se dá isso. A colônia de povoamento no Brasil, como havia citado. Esse sistema de colonização foi aplicado em parte do Brasil após a colônia de exploração. Está vendo como eu falei? Que não favorecia o desenvolvimento da economia interna. A exploração não favorecia, só explorava. Mas já após a implantação da colônia de povoamento, desenvolveu-se um comércio interno, pois antes o lucro ia só para Portugal. O grande sucesso desse sistema foi em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a partir do século XVIII, quando os imigrantes fizeram a região prosperar. Olha, temos esse conhecimento aí que você deve olhar bem direitinho, certo? Agora vamos passar aqui o que aconteceu de Cabral a Martim Afonso de Souza. Primeiro a chegada de Cabral em 1500, depois a exploração do pau-brasil, que se deu de 1500 a 30 a 32, e também a chegada de Martim Afonso em 1930. O que é que ele veio fazer aqui no Brasil, certo? Vamos entender esse de maneira bem cronológica para que a gente possa ter um conceito mais apurado sobre esse projeto colonial. E também foi introduzido o cultivo da cana-de-açúcar em 32, a criação das capitanias hereditárias, e aí você vê um mapa da navegação e da ancoragem por onde passou o nosso Pedro Álvares Cabral a partir de 1500, como ele chegou, certo, às nossas terras e para onde ele foi
depois de fincar os marcos da terra descoberta, da terra brasílica e pertencente à coroa portuguesa. A Espada de Cabral, todos nós já conhecemos, chegou aqui em 1500, certo? E declarou a posse do território em nome do El-Rei de Portugal. Não começou aí, contudo, a colonização da América. Volto sempre a repetir. No momento da descoberta, em 1500, não aconteceu a colonização de imediato. A principal preocupação com o território recém-conquistado era garantir a sua posse de modo a enfrentar as investidas de outros estados europeus, como franceses e holandeses, como nós citamos. Frente a essas ameaças, já nos primeiros anos, após a chegada de Cabral, a coroa enviou expedições à terra recém-conquistada na América. A primeira delas foi em 1501. Essa expedição confirmou a existência do pau-brasil, da madeira da qual se extrai um corante utilizado na Europa para tingimentos de tecido. Então, foi essa a primeira chegada de caravanas para explorar a terra recém-descoberta por eles, certo? Então, em 1503, outra expedição fundou feitorias no litoral fluminense para armazenagem da madeira e carregamento de navios. Então, feitorias portuguesas está aí o que ela é, o que foi, como aconteceu, e o que acontecia nelas e o que era o seu principal objetivo. Era entrepostos comerciais, geralmente fortificados e instalados em zonas costeiras, que os portugueses construíram para centralizar e assim dominar o comércio dos produtos locais. Funcionavam simultaneamente como mercado, armazém, ponto de apoio à navegação, e a alfândega era governada por um feitor encarregado de reger as trocas, negociar os produtos em dado ponto, dado do interesse do rei, e também cobrar imposto. O quinto, que a gente vai ver depois, quando estivermos estudando o desenvolvimento da colônia, a colonização em si no Brasil, ok? Então, nesse momento, você vê a história se desenrolar e mostrar aqui para você como se dá esse fato através da nossa aula, certo? Vamos aqui passar rapidamente e ver como se deu esse processo, chegando assim a mostrar a posição das feitorias no Brasil. As feitorias no Brasil, da coroa portuguesa, se deu nesse primeiro momento, como você vê aí, que eu já falei antes, e também um mapa, onde você vê aí a localização, as feitorias em todo o litoral, citando aí as primeiras que foram instaladas para a comercialização dos produtos locais e a sua importação para a metrópole portuguesa na Europa. Então, quais eram as atribuições do feitor, certo? O feitor, ele teve suas atribuições durante um período de 1501 a 1548. Correspondia uma fiscalização dos carregamentos dos navios, conceder licença para partirem para outros territórios. As feitorias no Brasil colonial foram entrepostos comerciais do Império Português e foram perdendo importância, e a partir de 17 de dezembro de 48, com a criação de um cargo de provedor-mor, o feitor foi o capataz que dirigia e inspecionava e punia o trabalho escravo no Brasil. Aí está uma imagem de um feitor, certo? Aqui está um feitor, certo? Onde estou passando o mouse, com toda uma família e com toda uma atribuição durante esse período, certo? Mas durou pouco. Durou 47 anos. Vamos ver o que aconteceu com essa feitoria que foi trazida aqui para a colônia brasileira sob o domínio de Portugal. Aí, no início da colonização, chega Martim Afonso. Foi só 30 anos depois da chegada de Cabral que os portugueses resolveram colonizar o território da América. O comércio português com o Oriente entrara em crise, reduzindo os lucros de Portugal,
Além disso, as invasões de outros europeus ameaçavam a posse da colônia. O primeiro passo da coroa portuguesa para efetivar a colonização foi enviar uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza Chega em 1531 ao Brasil. O que acontece? Ele traz na sua caravana homens, sementes, plantas, ferramentas agrícolas e animais domésticos, certo? Ele também detinha poderes para procurar riquezas, combater estrangeiros, policiar, administrar e povoar as terras coloniais. Ele vinha com um processo dado a autorização da coroa para fazer tudo isso, certo? Além de organizar expedições de exploração do território para reconhecimento e buscar riquezas, ele dirigiu-se à foz do Rio Prata, lá no sul, para evitar o domínio luso diante da crescente presença de outros exploradores europeus lá na região, e lá também ele aprisionou navios franceses, certo? E aí você fica sabendo que a sua política constituía da seguinte maneira: ele distribuía sesmarias, ou seja, lotes de terra, aos portugueses que vieram com ele, que pudessem cultivar a terra, plantar cana-de-açúcar e também construir o primeiro engenho da colônia, onde você chegava com a sua família, tinha essa liberdade. Fundou em 32 as vilas de São Vicente e Santo André, da Borda do Campo, respectivamente no litoral e no interior do atual estado de São Paulo, certo? Ele foi esse sujeito que trouxe esses primeiros prenúncios de urbanização na colônia brasileira. Aí vamos aí agora ao segundo passo para a colonização, para já o povoamento. O primeiro passo tomado para viabilizar a colonização na América Portuguesa foi a adoção do sistema de capitanias hereditárias, já utilizado pela coroa portuguesa em outras colônias do Atlântico, como em Açores, Cabo Verde e Madeira. Tratava-se de doação de largas faixas de terra a capitães donatários, regulamentados pelas cartas de doação e forais. Aqui você vê uma imagem da época de uma carta foral, certo? Uma carta de doação, onde foi extraído do foral miguelino, ou seja, foral novo, onde você pode entender o processo de colonização, distribuição de terra e fundação e distribuição das capitanias hereditárias. Quem são elas? Quais foram elas? Aqui está uma carta indicando, uma cartografia indicando os procedimentos das capitanias hereditárias. Você pode pesquisar isso na internet, só colocar cartas cartográficas, cartas forais, mapas das capitanias, e essa aí é uma das originais mesmo que você tem disposta para aprender como foi feita essa divisão. Aí mais uma vez um mapa das capitanias, certo? Dizendo quais são e a sua distribuição, o que elas representam hoje, certo? Então, você olhando aí nas imagens vai compreender melhor. E quem eram esses donatários? Os donatários eram todos aqueles que tivessem condições e que aceitassem vir para o Brasil com a autorização da coroa portuguesa. Eles deveriam fundar vilas, nomear funcionários, distribuir sesmarias, aplicar a justiça, arrecadar imposto devido à coroa e defender os seus domínios contra os ataques dos nativos e estrangeiros. E deviam cumprir o monopólio real do pau-brasil, denominado de estanco, e também cumprir o monopólio do comercial colonial, do comércio colonial. As cartas de doação também estabeleciam que caberia à coroa 1/5 dos metais preciosos que fossem encontrados. Apesar de seus amplos poderes administrativos, o donatário era um mandatário do rei. Ele não era dono de tudo, certo? E o que é esse imposto de 1/5? Se eu tenho, por exemplo, 100 quilos de ouro, 1/5 vai para a coroa. 1/5 de 100 é 20, então 20 quilos ia para a coroa de ouro, para a coroa portuguesa, certo? Foram criadas 15 capitanias, doadas a particulares entre 1534 e 1536,
posteriormente mais 2 localizadas nas ilhas de Trindade e de Itaparica. Então são essas aí as primeiras capitanias hereditárias. Vale salientar que nem muitos ocuparam, nem todos ocuparam, nem todos vieram aqui a ocupar a terra. Recebiam a carta, pagavam por ela também, mas não tomavam posse. Teve gente que nem sequer pisou no Brasil para tomar de conta da sua capitania hereditária, que era passada, diga-se de passagem, de pai para filho, certo? Se eu fosse detentor de uma capitania hereditária por carta foral e doação, ou tivesse pago por ela, o meu filho, o filho do meu filho, o filho do meu filho era o herdeiro natural. Por isso que é chamada de capitanias hereditárias, certo? É passada por herança ao seu primeiro donatário. Olha só, as capitanias que mais prosperaram foram a de São Paulo, aliás, de São Vicente, hoje conhecido como Rio de Janeiro, e, sobretudo, Pernambuco, certo? As condições climáticas favoráveis ao cultivo de cana-de-açúcar, a maior proximidade geográfica da metrópole e a política de povoamento de seu donatário. Duarte Coelho foi quem favoreceu os desenvolvimentos da capitania de Pernambuco. O sistema de capitania hereditária fracassou, especialmente em razão da falta de recursos e de interesses dos donatários. Foi o que eu falei naquele momento, né? Eles vieram, os que tinham condições, os que não tinham, não vinham e acabou. Se fracassou por falta de recursos. O rei dava, mas apenas encaminhava para que ele tomasse posse da terra, mas não financiava, não dava condições. Era você, possuidor, que tinha que gerar as condições, ainda mais pagar imposto, o quinto, ao rei de Portugal, a coroa portuguesa. Daí, por causa desse fracasso, surge aí agora um novo momento do governo de Portugal em instituir o governo geral aqui. Ele então resolveu fortalecer a administração colonial. Para isso, criou, a partir de 1548, uma nova forma de organização que foi chamada de governo geral. De organização que consistia em centralizar o governo da América Portuguesa sobrepondo aos donatários. Sobrepondo aos donatários, essa nova ação do governo de Portugal tinha a seguinte estrutura. Ele tinha um governo geral, ou um governador geral, certo? E tinha os seus auxiliares da seguinte forma: um provedor-mor, um capitão-mor e um ouvidor-mor. Era essa a estrutura principal do governo geral. Um governador geral com esses 3 auxiliares, chamados de provedor-mor, capitão-mor e ouvidor-mor. Quem eram essas pessoas? E o que agia? Quais eram as atribuições dessas pessoas dentro do governo geral que se implantava dentro da coroa portuguesa aqui no Brasil? O governador geral tinha poderes e obrigações. Por exemplo, neutralizar possíveis ataques indígenas, combatendo-os ou aliando-se a eles. Reprimir invasores estrangeiros, fundar povoações, construir navios e fortes. Garantir o monopólio real sobre o pau-brasil, incentivar o plantio de cana-de-açúcar, promover expedições para a procura de metais preciosos e defender os colonos. Aquilo que não acontecia lá no primeiro momento das capitanias hereditárias, agora, com esse governo, o governo geral assume a função de trazer toda uma ordem política, social e econômica para os colonos, em defesa também dos interesses do rei de Portugal, da coroa portuguesa. Aí está a estrutura, certo? O governador-geral tinha os seus auxiliares, o provedor-mor era responsável para a cobrança de imposto, o ouvidor-mor era responsável para aplicar a justiça e o capitão-mor era responsável por garantir a segurança nas colônias, certo? E também ele era cobrado os impostos das capitanias,
hereditárias, que agora já era de interesse particular, e também das outras capitanias que se tornaram terras devolutas, mas pertencente à coroa. Então, a coroa fazia a doação ou não, ou então explorava dentro do contexto administrativo da época, certo? Tinha também o controle político, certo, dos homens bons, aqueles que mais que sobressaíssem, estaria disposto a fazer com que se desse bem na sua administração. Era um prenúncio aí das câmaras municipais. E também havia os juízes ordinários, que eram indicados no município, certo? É um juiz que estava disposto a integrar a administração, olhando com o olhar da coroa portuguesa dentro dos municípios. Aí os governos gerais, o objetivo de centralizar e administrar e auxiliar os donatários. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral, trouxe mais de 1.000 colonos e os primeiros jesuítas, chefiados por Manuel da Nóbrega, e também teve Duarte Costa, junto com ele veio José de Anchieta e outros jesuítas. Falando nisso, o interesse da Igreja Católica era evangelizar, ou seja, tirar a barbaridade dos nativos e colocar a cristandade, cristianizar, ou seja, catequizar os nativos. E Mendes Sá foi aí outro que chegou para resolver o problema da mão de obra com o início do tráfico negreiro. Era ele que veio trazer uma nova administração dentro do processo, porque o tráfico negreiro era uma das maneiras que trazia renda, lucro para os colonizadores, certo? Expulsou os franceses da Baía de Guanabara, expandiu a produção de açúcar e a criação de gado, consolidou a presença portuguesa na colônia. Então, foram esses os governos gerais que trouxeram esse avanço na colonização, certo? Levando-se em consideração que todos eles trouxeram a coroa com todas as suas vantagens e desvantagens. Após Mendes Sá, foi nomeado Luís de Vasconcelos. Nem chegou ao Brasil, sua esquadra foi atacada por franceses. Em 1572 a 78, o território da colônia foi dividido entre norte, governo de Luiz Brito, e o sul, governo de Antônio Salema. De 78 a 80, o governo da colônia passou às mãos de Lourenço Veiga. De 80 em diante, o Brasil passou para o domínio espanhol, que a gente vai ver lá, certo, na questão da União Ibérica, que vai ser um próximo assunto para que nós possamos entender, ok? E aqui chegando, mais uma vez, nós temos aí as atividades. As atividades estão na página 36 do livro de vocês. Aí a questão 1, certo? Temos a questão 1 com a letra A, a letra B e a letra C. Temos a questão 3 com a letra A, letra B e letra C, certo? Vocês olhando, esse aí vai estar disposto também em PDF, vai estar disposto lá na classe ROM, você vai tendo a questão de responder. Responde aí, ok? Então, esta é a nossa aula, estamos chegando ao final, para que você entenda melhor, certo? Próximo assunto, o projeto português de colonização, a produção de açúcar, a sociedade açucareira, açúcar da supremacia à crise, a União Ibérica, certo? E a administração portuguesa e os poderes locais. São esses os temas da nossa próxima aula. Tenham todos um bom estudo, respondam as questões e envie para nós, ok? Esta foi uma aula, certo, de história dentro das áreas ciências sociais, humanas e aplicadas para vocês, alunos do segundo ano. Sou o professor Marcílio. Valeu, tchau, fique todo com Deus e a bênção do Senhor alcance as suas vidas. Muito obrigado.